para autorizar as Forças Armadas contra as facções criminosas sem necessidade de decretação da garantia da lei e da ordem, também conhecida como GLO. O Constituinte, quando botou esse artigo ali, era exatamente isso. Quaisquer dos poderes constituídos poderiam acionar as Forças Armadas para tomar providência. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Tenente Brigadeiro, ministro do STM, faz discurso fortíssimo contra presidente do tribunal. É isso mesmo. Uma forte manifestação ocorreu dentro do Superior Tribunal Militar. O ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, tenente brigadeiro, criticou fortemente a presidente da corte, ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, após ela pedir desculpas às vítimas do regime militar de 1964. O magistrado sugeriu que a presidente estude mais a história do país antes de se manifestar sobre o tema. Veja o vídeo. Expresso, no entanto, a minha total discordância quando falo em nome do nosso tribunal, o que inclui este plenário e, obviamente, me inclui. Registro que não lhe otorguei mandato e nego essa delegação agora e peço registro disso. E nem isso acho que tenha sido feito por ocasião da sua eleição à presidência para manifestar-se em meu nome em temas que nada têm a ver com as competências constitucionais afetas a este tribunal. Eu peço o registro dessa minha manifestação, uma vez que no futuro esses posicionamentos, dos quais eu discordo, certamente serão objeto de estudo dos arqueólogos da história, que, tenho certeza, ficarão intrigados por uma suposta unanimidade a tema que certamente exige reflexão da sociedade, mas que o posicionamento dessa ilustríssima senhora presidente nada agrega pela superficialidade e abordagem política em um evento que entendia ser um ato ecumênico. Reafirmo que não há nenhuma censura da minha parte ao conteúdo do que pode ou não a nossa ministra falar, embora ela sugira estudar um pouco mais de história do tribunal para opinar sobre a situação no período histórico a que ela se referiu e sobre as pessoas a quem pediu. Líder do CV que fugiu da mega operação no Rio é preso de maneira inusitada em São Paulo. É isso mesmo. Antônio de Jesus Cabral, de 40 anos, apontado como liderança do Comando Vermelho, foi preso na rua 25 de março, no centro de São Paulo. A captura ocorreu após o sistema de monitoramento Smart Sampa identificar o criminoso que estava foragido desde 2022. Segundo a Prefeitura de São Paulo, Cabral fugiu do Rio de Janeiro antes da grande operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que resultou em mais de 120 mortes e 113 prisões. O novo propõe o uso das Forças Armadas contra facções sem necessidade de GLO. Proposta autoriza a atuação militar em áreas urbanas e rodovias em casos de grave ameaça à segurança pública. Entenda. Agora, uma proposta interessante. O Partido Novo apresentou uma proposta para autorizar as Forças Armadas contra as facções criminosas sem necessidade de decretação da garantia da lei e da ordem, também conhecida como GLO. O projeto de lei 225 de 2025 foi apresentado pelo deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro. O projeto surge após a Advocacia Geral da União impedir o envio de blindados ao Rio de Janeiro, exatamente pela falta de não decretação da GLO, que Lula não quis, né? Ele não quer botar as Forças Armadas para trabalharem contra o narconegócio. Ele não acredita nisso, ele não quer isso, então ele não fez. A proposta do Novo altera a Lei Complementar 97 de 1999, que regula o emprego das Forças Armadas. O texto também permite uma atuação preventiva e repressiva a pedido dos governadores. O Ministério da Defesa coordenaria as operações sem interferir nas polícias. Os deputados Marcel Van Hatten, Ricardo Salles, Gilson Marques e Adriana Ventura são coautores desse projeto. O deputado afirma que o tráfico e milícia já configuram problemas de segurança nacional. E quem vai fazer uma análise para a gente, especial, no Bradock Show, sobre essa proposta é o meu muso André Marcília. Fala, garoto!
Olá, Bradocas, olá a toda a bancada, cumprimento a audiência. Bem, a proposta do Novo de possibilitar que forças armadas sejam utilizadas contra as facções sem necessidade de decretar a GLO é uma proposta realmente lamentável, mas interessante e importante. Lamentável por quê? Lamentável porque deveríamos ter o auxílio do governo federal nesse combate à criminalidade, decretando o GLO, oferecendo às Forças Armadas e fazendo por onde, inclusive, o combate ser realmente integrado. Mas não é assim. O governo federal enxerga que o combate à criminalidade deve ser feito com flores, que o crime é muito glamuroso, que o criminoso é uma vítima e assim por diante, que asfixiar financeiramente, como disse o Haddad, as facções criminosas é suficiente. E aí não precisa entregar blindados, como já disse a AGU, e aí não precisa usar helicópteros para atirar nas comunidades, como a DPF proíbe. No entanto, você tem os faccionados matando policiais com bombas acopladas a drones. Então, como é que é possível a gente entender uma realidade dessa sem compreender que é uma exceção, que é uma guerra civil, que são grupos terroristas? Enquanto o governo federal ignora ser uma guerra civil, ignora serem grupos terroristas, evitando chamá-los dessa forma, impedindo que uma legislação adequada sobre o tema exista, impedindo que o combate seja feito com blindados, com helicópteros, com forças policiais e munições suficientes, você terá sempre o crime organizado vencendo. E é disso que se trata. Então, uma proposta que tira das mãos, porque hoje em dia a GLO é isso, quem pede é o governador, mas quem concede é o presidente. Então, a existência dessa possibilidade de que o presidente, um presidente omisso, né, um presidente negligente no trato da segurança pública, que ele possa barrar com a não decretação da GLO esse tipo de combate adequado, bom, é muito importante pensarmos nesse tipo de proposta. Se a gente tem hoje o presidente contra tudo e contra todos, sendo omisso e negligente no combate ao crime, então não podemos contar com a GLO, porque a GLO necessita da autorização do presidente. Precisamos, então, sim, de um projeto que exclua o presidente da República da possibilidade de que o combate ao crime efetivamente seja feito. É impressionante. Precisamos de um projeto como esse, e por isso que eu disse que é lamentável, mas precisamos. Hoje, o governo federal, ele não é um aliado dos governos estaduais no combate ao crime. Ele é um aliado, ainda que não perceba, se é que não percebe, dos criminosos. Ô Silvio Waiapi, esse projeto aí gera um debate interessante, porque, na verdade, ele está dentro do espírito originário do artigo 142 da Constituição. Porque o Constituinte, quando botou esse artigo ali, era exatamente isso. Quaisquer dos poderes constituídos poderiam acionar as Forças Armadas para tomar providência na hora que precisasse. Então, o Supremo acha que está na hora de pedir, ele pediria. O Executivo achasse que está na hora de pedir, ele poderia pedir. O Legislativo, se achasse também, podia pedir, né? Então, o governador do estado é um poder, também poderia pedir. Olha aí, hein? Isso aí vai gerar uma polêmica boa, hein? E eu gostaria também de fazer parte dessa discussão, né? Até porque já fui militar, estou na reserva, eu fui da saúde, e aí tem alguns pontos que a gente pode colocar, porque eles poderiam simplesmente fazer uma cooperação com o Ministério da Defesa, já que a lei já garante, né, que qualquer um desses poderes podem solicitar, né, essa intervenção, quer dizer, essa cooperação para o combate ao crime. Ainda mais que no caso do Rio de Janeiro, nós temos várias peculiaridades, né? Não é só porque é um estado ou porque existe uma força armada. Estamos numa área de fronteira, sim, estamos com uma fronteira aberta para o mar, enquanto outros estão em fronteira terrestre com outros países, mas é uma questão de soberania quando a segurança pública já foi abalada, quando não se tem mais controle, óbvio, graças àquela DPF, né? Quando não se tem mais controle sobre o crime organizado, quando as polícias não podem agir, quando as polícias estão impedidas de agir. Então, assim, não existe outra razão. Então, assim, vai gerar muita discussão, era melhor que fosse liberado, né?
Mas, realmente, ou as Forças Armadas assumem esse papel no sentido do combate franco e direto, mas essa especialidade, no caso urbano, seria a obrigação da polícia, da segurança pública. Então, precisa ser algo muito bem coordenado, muito bem ajustado. Mas cada um inventou uma desculpa ali naquele momento, né? Que não poderia emprestar os blindados, etc. Mas isso é algo que nós gostaríamos também de entrar na discussão franca, direta, porque nós precisamos entregar de volta para a sociedade aquilo que eles já pagaram os seus impostos, que é a segurança pública e também a defesa. E essa até é uma boa questão para ser colocada lá diante do ministro Alexandre de Moraes, né? Quando ele for questionar, falar, a gente precisava do blindado ali para derrubar aquela barricada, que aquela barricada não cai sozinha. Se, por exemplo, Vossa Excelência deram uma ordem, estou dando 24 horas para que a barricada caia, parece que ela não cai, a barricada lá é terrível, desobediente, fora da lei, golpista, contra o Estado de Direito, né? A barricada atenta, ela não tenta não, ela atenta contra o Estado de Direito, né? É absurdo. Mas hoje é dia do Saci Pererê, né? No dia do Saci Pererê, Luiz Inácio Lula da Silva vem com uma conversinha do Boitatá. Olha a conversinha do Boitatá dele. Ele está dizendo que a lei anticrime, olha o PT propondo uma lei anticrime. Ele está dizendo que o projeto de lei contra o crime organizado vai mostrar como se enfrenta as facções. Lula fez isso durante a assinatura do que eles estão chamando lá de PL antifacção, que o governo está encaminhando ao Congresso. Lula disse, vamos mostrar como é que se enfrentam facções nesse país. O crime organizado e aqueles que vivem da exploração do povo mais humilde. Lula também disse num vídeo nas redes sociais, destacando que a proposta tem urgência urgentíssima. E aí ele faz um apelo para que os parlamentares de diferentes partidos não atrapalhem a tramitação. Dácio Bracarense, o que se dá para esperar de um projeto quando o PT entra para combater o crime? É uma contradição, né? É algo assim diferente, realmente. Uma coisa impressionante. Fiquei comovido. Eu fico um pouco preocupado, que seria, sei lá, como convidar aí talvez o Eduardo Gaevski para debater políticas para crianças. Eduardo Gaevski é um predador de crianças, um abusador infantil, condenado a mais de 100 anos. Não, mas o PT fez isso na Casa Civil. Na verdade, a Gleisi Hoffmann, quando era ministra da Dilma, agora ela é do Lula, ela contratou um predador de crianças para fazer política para menores. Acreditem, isso aconteceu. Portanto, eu não vejo isso como um absurdo, né? O PT, depois de tantos escândalos, querer discutir políticas de combate ao crime organizado. O que me preocupa é a eventual centralização, Serrão. Porque se vocês repararem bem, existe um projeto em curso no Brasil. O SNE, Sistema Nacional de Educação, centralizou a educação. A reforma tributária centralizou a economia numa espécie de soviete que vai definir os destinos de todas as federações. E agora vem esse interesse do PT querer centralizar também a segurança pública. Isso é sério, é grave, é muito grave, afinal de contas, a gente observa, por exemplo, a influência que o PT tem hoje na Suprema Corte, com a Polícia Federal, e está vendo o estrago que eles estão fazendo. Você imagina só se eles tiverem influência sobre todas as secretarias de segurança pública dos estados, com poder sobre polícia civil, polícia militar e, quem sabe, até guarda municipal. Por isso queria incluir a guarda também no projeto deles. Então, isso é sério, é grave, tem que acender o sinal de alerta, porque se o Congresso Nacional não estiver vigilante, eles conseguirão passar uma ideia bolivariana de segurança. E aí é só olhar para a Venezuela, ver o que virou, e vocês saberão qual será o futuro do Brasil.
Esse é um daqueles vídeos que eu faço com imenso prazer. Então pare o que você está fazendo agora e assista 5 minutinhos. Porque se assim como eu, você também passa por alguns momentos de falta de esperança, de desespero, de achar que o Brasil não tem mais solução, esse vídeo vai mudar a sua percepção e vai te encher de esperança. Nós tivemos essa mega operação lá no Rio de Janeiro e o Brasil se dividiu. Ou pelo menos é o que a imprensa fala. Uns a favor, outros contra. Mas e se eu te contar que não tem divisão no Brasil? Existe uma esmagadora maioria que já se posicionou sobre o resultado. Primeiro que saiu foi uma enquete no Balanço Geral. O Balanço Geral fez uma enquete e o resultado foi absurdo. 90% da população foi favorável às operações. Lembrando, sai Lula, Flávio Dino, Lewandowski, diretor da Polícia Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, a Lacrosfera, a esquerda, o PT, todo mundo detonando o Cláudio Castro e falando que era um absurdo, uma chacina, tentando manipular a opinião pública. Cara, nunca vi um fracasso como esse. A Globo, a imprensa, todo mundo tentando detonar. E aí me sai essa enquete. Pergunta, pô, Gustavo, mas aí é enquete, né? A enquete não tem método científico, não é uma pesquisa que pode ser levada a sério. Pois o Atlas acabou de soltar uma pesquisa. E o resultado dela, eu vou te falar uma coisa, foi muito mais chocante do que eu imaginava. Vamos lá. Atlas, Intel, você aprova ou desaprova essa operação? Brasil, 55% aprova e 42% desaprova. Diferença de 13 pontos. Olha só, aqui é esmagadora a maioria. Aí o que eles falam? Gustavo, mas isso aí é o Brasil, né? O povo do Rio de Janeiro, que vive essa violência da polícia, o povo do Rio de Janeiro é contra. É complicado fazer uma pesquisa no Brasil inteiro se aquilo aconteceu só no Rio de Janeiro. Eu quero ver como é que o Rio de Janeiro se sente sobre isso. Vamos ver então o Rio de Janeiro. 62,2% do Rio de Janeiro aprova essa operação da polícia. O Cláudio Castro acabou de se transformar num herói nacional. Governadores do Brasil querem se tornar heróis? Façam operação da polícia nas áreas dominadas pelo narcotráfico e cancela o CPF desses vagabundos. 62%, gente, quase o dobro da população do Rio de Janeiro aprova. E aí, lá vem Samia Bonfim, Glauber Braga e o pessoal da esquerda. Mas isso não pode ser levado em consideração. Porque o povo da favela, e eles falam isso sempre, o povo, os favelados, os moradores das comunidades, eles odeiam a polícia. Eles odeiam, eles amam os traficantes e o PCC e o Comando Vermelho. Eles são contra a polícia. Pois o que eu vou te mostrar agora é um resultado que, eu juro pra você, nem você vai acreditar. Nós fomos ensinados e doutrinados a acreditar que as pessoas que moram nas favelas odeiam a polícia e amam os traficantes, certo? Senta e vê isso aqui, porque isso aqui, cara, é impressionante. No Brasil, moradores de favelas, sim, os moradores que moram junto com os traficantes, que a imprensa e a esquerda fala que odeiam a polícia, 80% aprova e o restante da população 51%. Então preste atenção. Quem convive com o narcotráfico, quem mora em áreas dominadas por esse povo, 80%. Mas aqui é o Brasil, não é o Rio de Janeiro. Então lá vem os maconheiros falar, não, mas isso é favelas de Belo Horizonte, é favelas do Nordeste. O povo da favela do Rio, não. O povo da favela do Rio não é assim. Vamos lá? Olha isso aqui. Moradores das favelas do Rio. Escuta isso aqui. 87% aprova a operação da polícia. Os moradores das favelas do Rio, 87%. Sabe quem que não aprova? Sabe quem que desaprova? Os riquinhos da esquerda, a esquerda caviar. Os pobres, aquelas pessoas que morrem de medo de ter seus filhos sequestrados pelo tráfico, de serem assassinados, serem torturados, esquartejados. Cara, olha isso aqui. Isso aqui, faça um print disso daqui. Isso aqui, você tem que fazer um print e jogar nas suas redes. Moradores de favela, eles são favoráveis. Gente, eu tô acreditando nisso.
O Brasil tem jeito. Isso aqui, uma pesquisa derruba anos de doutrinação ideológica da esquerda falando que os favelados, os membros da comunidade não gostam da polícia e porque o tráfico ajuda eles, sei lá. Meu amigo, 87%. 87%. Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão batendo palma. Cláudio Castro, toda semana faça uma operação como essa. Governadores do restante do Brasil, façam operações como essa. Iniciem agora uma guerra contra o narcotráfico. Eu garanto para vocês que o nome de cada um de vocês vai entrar para a história.